Você sabia que nos últimos dias o diabo usará sinais, prodígios e maravilhas para enganar multidões antes da volta de Jesus? Acredite se quiser, estes sinais e maravilhas serão realizadas por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos três demônios, dragão, besta e falso profeta, é de natureza espiritualista. À medida que nos aproximamos dos últimos dias da história da humanidade, o grande conflito se aproxima de seu fim e o poder dos demônios entrará na arena da história de um modo jamais visto. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Espiritualismo nos últimos dias, parte 1. A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e no estudo de hoje sobre o grande conflito você vai aprender um pouquinho mais sobre o espiritualismo nos dias em que nós estamos vivendo. Que tipo de engano os fiéis cristãos enfrentarão nos últimos dias? Porque é perigoso confiar nas emoções. Que papéis elas têm em nossa experiência religiosa? Será que Satanás poderá contornar nosso pensamento racional e apelar para os nossos sentimentos? De que enganos estamos protegidos quando entendemos de que os mortos dormem? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha este estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 10. Precisamos entender o texto do estudo de hoje à luz do que foi escrito no livro do profeta Daniel. A profecia aponta para alguém que se rebelará contra Deus antes da segunda vinda de Jesus e que terá grande influência a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As conjecturas que surgiram entre os tessalonicenses sobre o dia do Senhor, como se vivessem nos últimos dias, foram esclarecidas por Paulo com ideias fora de tempo. Ele certamente recebera alguma luz acerca das profecias de Daniel e compreendera que o tempo determinado ainda não havia chegado. O apóstolo tinha uma fé viva na possibilidade de ainda em vida ver o Salvador Jesus retornar. Confira depois lendo 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Mas também como estudioso das profecias, Paulo sabia que antes da volta de Jesus, muitas coisas precisavam se cumprir. Dentre elas, a revelação do homem da iniquidade. A este, o profeta Daniel descreveu como um rei. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o céu contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel capítulo 11, verso 36. O apóstolo Paulo fala de um período de apostasia que precederia a segunda volta de Jesus. A palavra apostasia não se refere a uma rebelião externa, mas interna, ou seja, o falso ensinamento que surgiria no meio cristão com todo o engano de injustiça.
a apostasia que seria liderada por um homem de iniquidade, o filho da perdição, ou como descrito em Apocalipse, o falso profeta. Apocalipse 19, verso 20. Sabendo que iniquidade significa pecado, e o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, verso 4, o homem da iniquidade nada mais é do que um fora da lei, que tanto descumpre a lei, e ele leva as pessoas a não cumprirem a lei de Deus, seduzindo estas pessoas nesse mesmo sentido. Suas reais intenções, no entanto, só serão reveladas em ocasião própria. Desde os tempos apostólicos é-nos dito que já operava o mistério da iniquidade. Porém, o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo, que agora o detém, for afastado por ocasião da conclusão do selamento dos servos e servas de Deus. Este homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, operará grandes sinais e prodígios de maravilhas, para, se possível for, enganar os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. O apelo de Jesus continua sendo o mesmo, principalmente em nossos dias. Vede, cuidado, que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. Tenha um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Bondoso Deus, nós temos ciência que já estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade e que Satanás já opera, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, tentando enganar e seduzir até, se possível for, os próprios eleitos. Que ele não tenha poder de nos seduzir e nem de nos enganar, e que o Senhor possa nos proteger e nos guardar em teus paternais cuidados. Nos dê um dia maravilhoso na tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!